Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Josué. Já fomos tão ministrados a respeito de derrubar as muralhas, né? Seja através da palavra, da mensagem, né? Da mensagem principal. Quer dizer, se é que tem uma mensagem principal, porque desde a hora que a gente entra aqui, né? Eu não sei nem como dizer, na verdade. E viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa e nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o teu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos teus pés, obrigada, Jesus, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levaram cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito e o muro da cidade cairá. E o povo atacará, cada um do seu lugar onde estiver. Louvado seja o Senhor. Amém? Apenas até aqui. A palavra do Senhor, aleluias, vem falando a respeito de a primeira cidade, na verdade, quando Josué entrou em Canaã. Moisés não entrou, sabemos da história de Moisés. Moisés apenas viu as campinas, apenas viu Canaã, mas ele não entrou. Mas Deus, aleluias, Deus já tinha levantado Josué para que Josué pudesse entrar. E hoje eu estava meditando, estava pensando, né? De vez em quando vinha a palavra assim no meu espírito, no meu coração. E é interessante porque Deus sempre levantou alguém para cumprir trabalho que tinha dado anteriormente a primeiro. Deus sempre teve alguém que andava junto. Ele levantou Josué depois de Moisés. Era Moisés e Josué. Achou no coração de Josué alguém que poderia fazer aquilo que o Senhor tinha para Moisés fazer. E ali trabalhou com Josué. E Josué esteve ali do lado dele. Deus, aleluias, Deus preparou ali na frente, Deus preparou um Eliseu para o Elias. Ali na frente, Deus preparou tantos outros. Deus sempre foi preparando alguém. E continuou preparando. Jesus Cristo, já no Novo Testamento, lá com Jesus Cristo, quando veio, ele preparou 12. Mas, na verdade, preparou mesmo, ele delegou mesmo aquilo que ele era para quem? Para Pedro. Ele colocou Pedro, aleluias, de um jeito diferente. Tanto que ele diz para ele: olha, tu me amas, sabendo que ele trabalhou ali com essa palavra no coração de Pedro, porque Pedro havia negado 3 vezes. Pedro devia estar bem desesperado, Pedro devia estar envergonhado, Pedro devia estar frustrado, tantos sentimentos devia haver no coração daquele homem. E Deus fala: ó, então apacenta as minhas ovelhas. Deu um comando para Pedro, colocou sobre os ombros de Pedro. Deus colocou uma unção diferente daquela que foi para João, daquela que foi para Tiago, daquela que foi para todos os outros. Foi algo diferente que Deus colocou. O Senhor sempre prepara alguém, aleluias, para nos suceder. Sempre prepara. Ele sempre tem alguém, basta achar um coração disponível, um coração, aleluias, que queira agradar o coração do nosso Deus, do nosso mestre. E aqui Josué vai entrando, a primeira cidade ali, que ele vai chegando, e era uma cidade extremamente fortificada. De todas as cidades que nós lemos, e já fomos ministrados a respeito disso, não vou falar, só quero dizer isso, de todas as cidades que nós vemos que Josué foi conquistando, que Deus deu para Josué conquistar, e para depois os outros povos também, de todas elas, a mais fortificada era Jericó.
Era aquela que ninguém, era intransponível. Ninguém podia entrar, ninguém tinha como realmente atacar aquele lugar. Era um povo diferente, era um povo realmente super preparado na guarda com aquilo que eles fizeram. Mas nós temos um Deus, aleluias, que realmente, conforme já foi colocado aqui, nós temos um Deus que cuida do seu povo, cuida de cada um de nós, cuida de uma forma tão preciosa, tão poderosa, tão gloriosa, que nós não podemos entender. Às vezes, no princípio, quando nós enfrentamos alguma situação, ela parece tão terrível, tão difícil da gente enfrentar. E eu lembro desse dia, conforme a pastora Ana falou aqui, e depois ali conversando com o nosso sobrinho, né, e tudo, a gente conversando, a gente falando algumas coisas, e ele realmente recebeu esse comando, foi para lá. No início não foi fácil, teve que vender um dos carros, ficou só com um carro, um carro até que era da Jéssica. Teve que ter algumas ajudas. No início não foi tão tranquilo, mas ele confiou naquilo que Deus havia colocado no coração dele. Ele creu na palavra de Deus, e é isso que eu e você precisamos ter. É isso que eu e você precisamos confiar, aleluias. E ali ele ficou firme na palavra que ele tinha recebido, que Deus ia mudar a história da família dele. E para a glória de Deus mudou. Deus alegrou o coração do nosso irmão, com a netinha lá por perto. Eles vivem felizes, ali é um lugar agradabilíssimo, onde eles moram, realmente qualidade de vida é 1000 para eles, e para qualquer um de nós seria também, na verdade. E ali, até mesmo a mamãe do Isaac, que precisava de um socorro, Deus tem mudado a sorte dela, tem mudado a vida dela, já mudou muito a vida dela. E tudo isso por quê? Por uma palavra que recebeu, e que ele creu, ele acreditou naquilo que Deus poderia fazer. Chega o dia da nossa vitória. E honrar pai e mãe, eu quero te dizer uma coisa: o que você faz para o seu pai e para a sua mãe não é vão. Família é coisa muito preciosa, por isso nós vemos em toda a palavra de Deus, sempre tinha o quê? As tribos. Quando fala de tribo, fala de família, fala das nossas famílias. Eu amo minha família, toda ela, a família onde eu nasci, a família que eu estou agora, os filhos que Deus... Amo família é preciosíssima, é algo precioso. E ali, Josué estando ali naquele lugar, foi para aquele lugar, e antes dele chegar ali, nós sabemos lá no versículo, lá no capítulo 1, é até uma coisa que a pastora Mara principalmente gosta muito desse versículo, né? Não te mandei eu, esforça-te, né? Vai com a força, tal. Deus encoraja Josué. E aqui, quando Deus sabia que ele ia ter uma peleja severa, ia ter uma peleja, um desafio muito grande, o que o Senhor faz? O Senhor manda um anjo. Aleluia, Deus manda um anjo. Deus manda alguém para encorajá-lo mais ainda do que ele já estava encorajado, mais ainda do que ele já era. Deus mandou alguém, mandou um anjo ali. E aí Josué, quando vê aquele homem, né, quando vê aquela figura que era como de homem, tanto que ele fala, aproximou-se, e viu um homem em pé, empunhando uma espada. E ele pergunta: você é pela gente ou é dos inimigos? Você é pela gente ou é contra a gente? Quem você é? De que lado você está? E ele fala: não, eu sou do teu lado. Porque Deus, eu venho na qualidade comandante do exército do Senhor. Meu irmão, aleluias. Quando você luta, ore, cantará lá balacheia. Quando a gente vai para uma peleja, com um comandante enviado pelo Pai, comandante do exército de Deus, Deus, para que a gente vai temer? Tem um louvor antigo que diz: vou seguir os passos de Jesus. Aleluias. Oh, randalá balacheias. Aleluias, 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 aleluias. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés e os teus também, eu vou descansar nos braços de Jesus. Aleluias, aleluias. Bem guardado desse jeito, com uma pessoa que Deus, aleluias, liberou para ir na minha frente, na tua frente. Nós vamos temer o quê?
Desistir por quê? Desistir por causa de quê? O que vai nos separar desse amor de Cristo? O que pode me separar? O que pode te separar? A livre e momentânea tribulação? Não, meu irmão. A gente olha para a promessa de Deus, a gente fica firme naquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. A gente não olha para trás, a palavra do Senhor nos diz isso. Aquele que põe a sua mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Sabe por quê? Porque quem anda com arado, se você olhar para trás, você desvia, você faz voltinha. Mas se você andar firme para frente, olhando para frente, você não desvia, você não faz nada, linha torta. Então é por isso, a gente tem que olhar para o alvo. Olhando somente para o alvo, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluias, alabalacheias. E aí Josué se prostra diante daquele anjo. Josué se prostra diante daquele homem. E com certeza ele se encheu ainda mais de firmeza na palavra que Deus tinha dado para ele. Com certeza a confiança dele foi lá no alto. Sabe quando você está meio... tem confiança, mas que você está assim, o outro fala assim, vai que vai dar certo. Sabe, vai dar certo. É isso, aquele anjo fez isso com Josué. E aleluias. E a palavra do Senhor disse aqui para ele, o comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés. E eu louvo a Deus, porque quando eu estava ali, o Senhor me deu um comando, falou, tira teu sapato. E vai, e eu não tinha lido essa palavra. Na verdade, eu ia começar do 1. Não tinha lido essa parte de cima, né? Eu ia começar do versículo 1. E ali eu louvei a Deus, porque bom é a gente obedecer. Ainda que pareça que a gente não sabe por que vai fazer, mas quando nós obedecemos o que Deus fala, Ele vem e aleluias, e confirma na nossa vida. E sabemos que ali o Senhor deu aquela ordem para Josué. Sabemos que eles foram, dizem, olha, vai e rodeia ali a cidade, rodeia 6 vezes, 6 dias, em silêncio, quietos. Já fomos ministrados semana passada a respeito disso, e interessante que semana passada o Senhor já tinha me dado, eu fiz até uma anotação a respeito disso. Por que mandou ir daquela forma? Sabe por quê? Se eu ando com alguém que me encoraja, vai crescer a coragem em mim. Mas se a gente começa a andar, Deus sabia o povo que estava ali também. Deus sabe como que nós somos muitas das vezes volúveis. Deus sabe muitas das vezes que nós estamos ali no alto, outro dia a gente está meio lá embaixo, uma coisa tão simples, a gente não consegue ultrapassar. E Deus sabia que se aquele povo pudesse falando, pudesse fazendo alguma coisa, um ia dizer uma outra, você acha que a gente vai conseguir vencer? Você acha que isso vai ocorrer? Você acha? Podia ser que acontecesse isso, porque já tinha acontecido com os pais desses moços que agora estavam ali na frente, salvo Josué e Calebe, nós sabemos disso, salvo os 2, porque todo o resto morreu ali nos 40 anos, morreu ali na jornada. Por quê? Porque a vida deles foi de murmuração, mais do que qualquer coisa. Não diz a palavra que eles se levantaram para fazer isso ou para fazer aquilo, mas murmuraram demais. Murmuraram ali na beira das águas amargas, da fonte de Mara, quando as águas eram amargas, e a ponto de tirar Moisés do sério, a ponto de fazer com que Moisés tivesse uma atitude de ira. O fato não foi ele ter, foi o intento do coração dele, foi aquilo que foi complicado, porque o coração dele teve ira. Um homem que era paz, a palavra diz que nunca Deus tinha visto alguém mais manso que Moisés, mas ali ele se enraiveceu, ali ele se irou. E mais outras vezes pediu carne, falou que, para que trouxe a gente para o deserto, para a gente morrer aqui? Melhor era comer as cebolas, comer isso, melhor lá a vida do Egito. Quer dizer, eles só murmuraram. E Deus sabia que podia ocorrer isso, e não era o propósito de Deus que aquele povo morresse, porque Deus tinha um compromisso, aleluias, tinha um compromisso com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus tinha um compromisso. Deus ia dar aquela terra para o povo dele. Deus tinha escolhido, tinha encontrado lugar para gerar para ele um povo. E Deus precisava que eles estivessem ali. Então, eu quero te dizer que Deus nunca coloca
uma muralha na nossa frente, da qual nós não possamos escapar, da qual seja grande demais para nós. Com ele nós podemos saltar qualquer tipo de muralha. A palavra do Senhor fala lá em Provérbios 25 no versículo 28, como a cidade sem muros, com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Meus irmãos, muro derrubado, uma cidade com muro derrubado, é uma cidade sujeita a entrar todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa. Uma casa que não tem um muro, principalmente quando a gente enfrenta tantas dificuldades, aqui para a gente, né, normalmente a gente faz, eu lembro ainda que quando a gente era criança, né, muitas pessoas aqui vão lembrar, e tem lugares ainda, tem lugares de interior, e onde os nossos irmãos moram, ainda é uma cidade assim, ainda é um lugar assim, onde o Isaac mora, ainda é um lugar sem muro, é um lugar aberto, ainda é lá assim. Mas antes não precisávamos ter muros, hoje não, a gente põe muro, além do muro ainda bota uma cerca elétrica, ainda bota uns negócios lá que se alguém for entrar ainda vai se arrebentar. Quer dizer, por quê? Porque são muitos os ataques que vêm de fora. E a mesma coisa na nossa vida, nós precisamos sim derrubar um monte de muralhas, e nós já derrubamos, a principal nós já derrubamos, que era a muralha de não estar em Cristo, a muralha da separação entre nós e Deus, a muralha do pecado, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, ao nosso Mestre, dizemos: Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, e Senhor, cuida dos meus caminhos. O dia que verdadeiramente nós nos entregamos a Ele, nesse dia nós, aleluias, nós derrubamos essa muralha do pecado, a muralha da separação entre a gente e Deus, porque através de Jesus Cristo, nós novamente tornamos ao Pai, novamente ficamos, aleluias, na condição de filhos e podemos chegar diante dele. Essa foi a primeira e mais importante muralha que nós derrubamos, foi a Jericó que nós derrubamos, um lugar onde havia só coisa ruim. Ah, mas eu era tão boazinha. Meu irmão, era nada. A gente não tinha nada de bom. O que a gente tem de bom é o Espírito Santo que habita em nós. Se não for o Espírito Santo na minha vida, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: eu sou uma pessoa ruim, não sou boa. A palavra diz isso. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Todas as coisas, o Senhor, nós ficamos vazios da glória, da presença de Deus. E um ser humano sem a presença de Deus, ele é como um animal feroz. Não um animal, é uma besta fera, mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele muda a nossa história, mudou a nossa história, para a honra e glória do Senhor, aleluias. Então ele mudou isso, mas quando nós vemos tantas situações como temos hoje, nós precisamos sim derrubar muralhas na nossa vida, e cada um de nós sabe qual é a muralha que tem que ser derrubada, só nós é que sabemos. E muitas das vezes nós nem sabemos, porque não deixamos que ela suba no nosso coração. Está tão guardadinha lá no fundo que a gente nem sabe que tem. Mas quando a gente pede: Senhor, eu costumava muito fazer uma oração, devo dizer que hoje já não faço mais tanto, mas gostava muito de fazer uma oração: Senhor, olha, passa em mim assim aquela máquina mais poderosa que o Senhor tem, e olha lá no meu profundo e vê o que está lá no escondido. Sabe quando você vai fazer um exame, aquelas que revelam até a tua alma? Então, e é isso que eu peço ao Senhor. Senhor, revela, Senhor, aquilo que está lá no meu profundo, aquilo que eu não consigo definir, decifrar, aquilo que eu não consigo olhar, que o Senhor traga à tona, que o Senhor faça com que ele venha, suba, e que eu possa, Senhor, me arrepender e pedir perdão, e mudar a minha vida, e me ajuda a mudar. Porque a gente tem que pedir ajuda, apesar de que nós temos que fazer também a nossa parte. Não é só o Senhor que faz, o Senhor faz, mas nós temos a parte humana. E o pior espírito que tem para a gente tirar as coisas da nossa vida é o espírito humano. Porque o meu eu, é complicado. E demônio não, demônio em nome de Jesus Cristo, ele tem que bater em retirada e pronto. Mas agora o meu eu, aquilo que, não, eu sou desse jeito, não adianta, é assim. Quando eu tenho as minhas convicções,
é difícil até do Espírito Santo trabalhar, ele não pode trabalhar. Porque sou eu que acho, sou eu que faço, sou eu. Não, quando eu peço ajuda a pastora Ana ou ao pastor Carlos, ou a um irmão para orar comigo, para alguma coisa, eu tenho que estar o quê? Disponível, tenho que estar disposta a entender que aquilo que Deus vai usar a vida deles para falar, eu vou olhar para dentro de mim. Muitas das vezes falam as coisas que a gente olha e fala assim, não, isso não, Deus. Isso não, é a mesma coisa que falarem para mim assim, você vai chegar em casa, teu marido está lá assim, eu não tenho marido, então eu já vou saber que, não, isso aí não. Mas agora tem coisas, aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não conhece, a gente expõe para o Senhor. Senhor, se o que a pastora está falando comigo, isso é verdadeiro, então eu te peço perdão por isso aí, porque de repente o Senhor está mostrando para ela o que eu ainda não consegui observar na minha vida. E ali, a palavra do Senhor diz que foi derrubada aquela muralhas, mas nós precisamos também construir muralhas ao nosso redor. Não é só nós derrubarmos uma e ficar derrubado e tudo bem, ficar ali desguarnecido. Muralhas de incredulidade, muralhas de enfermidade, muralhas que vêm do maligno, e para não deixar que o Espírito Santo de Deus atue nas nossas vidas, essas precisam ser derrubadas. Essas precisam ser derrubadas. Mas tem muralhas que o próprio Senhor constrói ao nosso redor. E essas nós temos que, aleluias, fortificar. Vamos lembrar a muralha de Jerusalém. Vamos lembrar Jó, quando Satanás ali chegou para apresentar a vida de Jó. Falou, mas também o Senhor cerca ele. Tem razão dele te servir, né, fazer tudo direitinho. O Senhor cerca ele lá, olha, cerca ele e a família dele de tudo. Não deixa que nenhum mal aconteça. Não deixa que nenhum mal aconteça. Tem as muralhas, os muros, lá em Zacarias 3, se não me engano, a palavra do Senhor diz que Ele cerca a gente com um muro de fogo. Ele nos cerca com um muro de fogo. Para quê? Para que os dardos do maligno não venham na minha vida e na sua vida. E o que são os dardos inflamados do maligno, meu irmão? É aquilo que o inimigo, muitas das vezes, usa a vida, Satanás usa a vida de pessoas para trazerem uma notícia ruim, para trazerem uma palavra má, para trazerem uma maldição sobre a sua vida, para dizer que você não vai dar em nada, para dizer que você não vai chegar naquele lugar que Deus falou que você vai chegar. Por isso que nós temos, aleluias, que ter a palavra do Senhor gravada no nosso coração. Conhecer a palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, aleluias, nós não vamos nos deixar enganar pelas notícias que chegam. E na hora que vem uma seta dessa, na hora que vem um dardo desse na nossa vida, se nós não temos um muro de proteção do Senhor nas nossas vidas, ai, meu irmão, a gente é presa fácil. A gente é presa facilzinha. O inimigo vem e tira toda a verdade, toda a convicção que um dia o Senhor colocou no teu espírito e no teu coração. Olha, vai, a mesma coisa ali que Deus fez com eles, vai, porque não importa qual o tamanho da muralha, não importa se ela é extremamente fortificada, mas eu vou fazer cair como se Deus implodiu, meu irmão. Aquilo ali, o milagre foi de Deus, não foi porque pisaram, ainda que, não, barulho de muito isso, muito aquilo, não importa, foi Deus que derrubou aquelas muralhas, como Deus derruba das nossas vidas as muralhas malignas que muitas das vezes se levantam, e outras das vezes, pior ainda, nós construímos. Essas são as piores. As que nós construímos são piores do que aquelas que constroem para nós. Porque aquelas que outros constroem, a gente ainda tem como se safar. Mas aquelas que nós construímos, só nós mesmos é que podemos derrubar com a ajuda do Senhor. Só Deus é que pode derrubar. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é a muralha que tem se levantado, eu não sei qual é a ocasião, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é poderoso para destruir muralhas. Deus é poderoso para destruir aquilo que a gente acha até que está sólido na nossa vida. Muitas das vezes o Senhor vem, o Senhor derruba algo que para a gente é até bom. E quando Deus chacoalha aquilo ali, a gente acha assim, não, Deus, não tira, isso daqui é a minha proteção, isso daqui.
Mas eu quero te dizer, muitas das vezes, Deus derruba essa muralha para que você possa viver livre em Cristo Jesus, para que você possa depender somente dEle, para que você possa olhar para Ele e ser iluminado, para que você possa ver, aleluias, que a palavra dEle é verdade, desde o princípio, desde Gênesis, a primeira palavrinha de Gênesis até a última palavra de Apocalipse. A palavra dEle é verdadeira. Pode o céu e a terra passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. E a palavra do Senhor para nós é essa, que Ele guarda os nossos passos, que ainda que a gente caia, Ele levanta, porque, aleluias, Ele firma os passos do homem bom. E quem é bom? Aquele que está em Cristo. Se você e eu estivermos nele, Ele, aleluias, tem compromisso conosco, desde que nós tenhamos compromisso com Ele. Porque, aleluias, diante dele, somente diante dele, aleluias, as muralhas malignas, elas caem por terra. Para que temer? Para que temer o que pode fazer o homem? Nós temos que temer, aleluias, é o Senhor que além de matar um homem, além de trazer a morte, ainda pode lançar a alma no inferno. Então é a Ele que nós temos que temer. E se Deus tem feito algo nas nossas vidas, que nós não concordamos, mas isso daqui não, isso aqui é muito doído, isso aqui eu não quero. Teve muralhas na minha vida, meu irmão, que Deus derrubou, e que eu chorei, batia com a cabeça no chão, Posso te dizer isso com toda certeza. Chorava, falava, Senhor, não. Mas aí eu falava isso, eu falava, Senhor, está doendo, mas faz a tua vontade. E quando a gente deixa Deus fazer, Deus cumpre a promessa na vida da gente. O tempo passa, meu irmão, não é com um ano, às vezes não é um dia, não é um ano. Não são 2 anos, não são 3 anos, não são 5 anos. Às vezes leva 20 anos. Outras vezes é no dia seguinte também. Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele levanta quem Ele quer, da forma que bem lhe apraz. Ele é Deus. Nós somos seres humanos, mas Ele é Deus. Então, fica firme e confiante, aleluias, que as muralhas estão sim sendo derrubadas. Cada um tem uma muralha para ser derrubada. E a muralha que você tem colocado diante do Senhor, a muralha que eu tenho colocado diante do Senhor para ser derrubada, certamente ela vai cair por terra. E com certeza absoluta, depois que ela cair por terra, o Senhor, o próprio Deus, aleluias, vai construir ao nosso redor, aleluias, um muro de fogo, vai construir ao nosso redor uma muralha para nos proteger, vai levantar pessoas para edificarem a nossa vida, como levantou Neemias, ali para edificar os muros de Jerusalém, para trazer proteção, porque uma casa com a sua muralha queimada, um lugar, uma cidadela, e aquela época era diferente de hoje, uma cidadela com as suas muralhas. Hoje não tem como você colocar uma muralha em torno de um país igual ao Brasil, nem de São Paulo não tem como colocar uma muralha. Hoje, mal e mal, colocam lá os sentinelas, os guardas, a polícia ali, o exército nas fronteiras, e mesmo assim acontece um monte de porcaria, e não dá para cobrir todo o território. Mas quando Deus envia um exército de anjos, olha que coisa mais linda, quando Deus envia esse exército de anjos para estar guardando você, para estar guardando a sua casa, está guardando a sua parentela, está guardando a sua família, está guardando, aleluias, aquilo que um dia Ele disse que nos daria. Lá atrás, disse que faria isso com você, meu irmão. Não desanime. Olhe para a promessa do Senhor. Se você não viver aqui, você vai viver na glória. É o que eu falei com uma parceira de oração minha. Falei com ela assim, olha, eu espero ainda te dar um abraço bem gostoso. Tem muitos anos que eu não a vejo. Mas se nós não nos vermos aqui, certamente eu vou te dar esse abraço na glória. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. É desse jeito que Deus faz com a gente. E Deus sempre vai fazer. E vai guardar a gente. Porque Ele é Deus, aleluias, que promete e que cumpre. Enviou é fantástico isso, porque Ele enviou aquele anjo ali para Josué para saber, olha, não, eu não vou sozinho, eu não vou. Ainda que às vezes a gente saiba que Deus está conosco, mas é tão bom quando Deus levanta um anjo na forma de pessoas. Às vezes levanta lá na forma da Maria do Carmo, para dizer assim, estou orando por você. E aí de repente fala assim, nossa, mas você nem sabia que estava precisando disso.
Mas Deus levantou ela. Deus levanta anjos hoje. E Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Amém? Vamos nos...